que estamos sem internet dessa vez? Que foi? Por que estamos sem internet dessa vez? Não sei. A gente está com um problema elétrico, que a internet está caindo do nada. A internet está caindo. Toda vez que tem alguma oscilação de energia, o servidor cai e aí demora para a internet voltar. Oi. Você vai dar só no final? Como assim? Tipo, você já tem alguma nota? A nota é a nota que está na planilha. Aquela mesmo. É. E só fica faltando a composição com o projeto final. Oi. Ah, é pra quem não projeto final. Exato, ele é uma nota a mais. É obrigado a fazer? Porque senão você não consegue nota para passar. Mas ela tá na planilha já, sei lá. Ué, mas vocês lembram que toda vez que eu coloco uma atividade nota na planilha aqui dali cai? Entendeu? Então, assim, o projeto, ele é para ser uma coisa simples, entendeu? Por quê? Porque ele é individual. Então, você vai pegar aquilo que você viu, você vai entender aquela mecânica e você vai começar a manipular. Ah, agora eu quero que, sei lá... Eu lembro... Vocês lembram que a gente viu um negócio que o quadradinho ficava rodando na tela? Acho que foi, eu tô com vontade de fazer aquilo ali. Então, ao invés de ser um quadradinho, vão ser vários. Aí você bota esse quadradinho já lá rodando. Toda vez que eu clicar no quadradinho, eu quero que ele vá rodar ao contrário. Como é que eu faço isso? Não sei, vou pensar. Entendeu? Então, é essa ideia de a gente ter a ideia e ir tentando trabalhar naquela ideia uma semana após uma semana. E aí a ideia é que cada semana você vai incorporando uma característica ou funcionamento novo. Entendeu? Quem vai decidir o que é que você vai fazer é você. Eu quero fazer o bonequinho assim. Então, de alguma forma, o projeto é para forçar vocês a sair do processo de copiar e colocar para funcionar, para tentar criar alguma coisa, entendeu? De só resolver ou só fazer aquilo que está proposto para, eu estou com vontade de fazer isso, e aí eu quero um bonequinho, eu vou controlar com a ADS e outro eu vou controlar com o direcional, e aí toda vez que um bater no outro, sei lá, acontece alguma coisa, não sei. Então a ideia é que vocês vão ter a ideia, vão começar a pensar em como funcionaria, e aí eu vou ajudar vocês a individualmente colocar a ideia para frente. Vamos fazer o seguinte, cada bonequinho vai ter o seu próprio sprite, e aí a gente vai ter que duplicar isso daqui, acho que essas informações têm que vir dentro da classe, e aí por aí vai, entendeu? E aí você pode partir de qualquer um dos modelos que a gente já viu e ir adaptando ele de acordo com a sua vontade. Para facilitar, a gente vai ter que entender melhor como funciona o modelo de classes para que fique mais fácil de organizar as informações. Tá. Então vamos pensar aqui num carro, tudo bem? Num carrinho. Deixa eu ver se eu tenho um tema melhor. Pronto, eu tenho um carrinho. Ok? O teu carrinho, ele tem o número de passageiros. Então, o meu constructor vai receber o número de passageiros. Só que, dependendo do carro, às vezes cabe mais gente e às vezes cabe menos gente. Então, além do número de passageiros, você também vai ter o número máximo de passageiros. Porque tem carro que cabe 5, tem carro que cabe 7, tem carro esportivo que cabe 2, né? Meu vizinho tem um daqueles que é bem pequenininho, que parece uma latinha, né? Que ele é metade do meu. Então pronto, eu vou guardar isso daqui. Eu tenho o número de passageiros, recebe número de passageiros, e o máximo de passageiros, recebe máximo de passageiros. Tá reclamando aqui que ele está dizendo, essas palavras não existem, não. Número de passageiros, máximo de passageiros. Tá, tudo bem. O que é a ideia de você trabalhar com classes ou funções? Quando a gente trabalha com funções,
os dados e os comportamentos, eles estão separados. Por exemplo, se eu quisesse colocar uma pessoa dentro do carro, vai entrar uma pessoa dentro do carro, eu faria uma função entrar, que recebe um carro. Deixa eu desabilitar aqui o... como é que eu desabilito? Deixa pra lá, esqueci. Como é que eu sei se pode... Como é que eu faço para botar uma pessoa para dentro do carro? O que é que o carro tem de informação? O número de passageiros e o máximo de passageiros. Todas essas duas coisas aqui são números, tá certo? Eu sei, dá pra botar tudo. Hã? O quê? Não, isso daqui é a variável. Isso daqui é a classe. Carro é a variável. Isso daqui é a classe. Então, por exemplo, eu falo assim. Seja um carro, novo carro, começa com nenhum passageiro e cabe em 5. Tá? Então, isso daqui é a classe, é o tipo. Isso daqui é a variável. E aí, se eu quisesse colocar uma pessoa para dentro do carro, eu faria entrar dentro do carro. Entrar dentro do carro. Tá. Tá aqui o meu objeto. Como é que eu faço para testar? Como é que eu faço para colocar a pessoa dentro do carro? Para colocar a pessoa dentro do carro, a quantidade de passageiros tem que aumentar em 1. Só que ela só pode aumentar se ainda couber. Se não couber, eu não posso mais botar ninguém dentro do carro. Tá? Então, se fosse só para colocar a pessoa dentro do carro, eu faria assim, ó, carro, ponto. Número de passageiros mais 1. Então, o carro ele não é um pacote, e dentro desse pacote no carro não tem dois atributos, o número de passageiros e o máximo de passageiros. Se o número de passageiros guarda a quantidade, e eu quero aumentar a quantidade, eu acesso a variável, acesso a atributo e aumento esse atributo de 1. Então, se não tinha nenhum, agora tem 1. Só que não posso colocar pessoas assim infinitamente. Tem um limite. Como é que eu testo se ainda cabe mais alguém no carro? Uma condição para o número de passageiros tem que ser menor que o máximo de passageiros. Exato. Então, tenho que testar o quê? Se o carro, ponto, número de passageiros, for menor do que o carro, ponto, máximo de passageiros, é porque ainda cabe. Se ainda cabe, eu boto mais uma pessoa. Se não cabe, então eu vou dizer que eu estou com o carro lotado. Ok? Então, vamos lá. Criei o carro. O meu carro é esportivo, só cabe 2. Aí eu vou mandar mostrar esse carro. Vou dar aqui um console.log do carro. Vamos rodar aqui. Node solver. Ah, tá. Eu escrevi aqui car. É carro. Ó, então, acabei de criar o carro. Ele está dizendo que o meu carrinho, ele tem, ó, número de passageiros 0, máximo de passageiros, número de passageiros 0, máximo de passageiros 2. Então agora, se eu mandar entrar uma pessoa no carro e mostrar o carro de novo, o que é para aparecer? Que agora o número de passageiros é 1 e o máximo de passageiros é 2. Se eu mandar botar outra pessoa dentro do carro, entrar carro, o número de passageiros vai ser 2 de 2. E se eu mandar entrar outra pessoa no carro, qual é a mensagem que eu espero receber? Que o carro já está lotado, porque eu estou tentando colocar mais do que cabe. Perdão. Então, tinha nenhum, depois tem 1, depois tem 2, depois o carro está lotado e não cabe mais ninguém. Tá? O que é? Isso daqui é uma função. Por quê? Porque ele recebe uma informação e ele altera essa informação. Ele manipula essa informação. Qual é a diferença de uma função para um método? Você está vendo que você está fazendo entrar de carro, né? No método,
É como se você juntasse os atributos com as ações. O atributo, no caso, é isso daqui. E as ações e a ação vai ser essa daqui. Ó. Então, agora eu vou escrever o método aqui dentro. Como ele é um método, ele não tem mais a palavra function. Tudo bem? E eu também não recebo o carro. O carro tem a posse do entrar. Então, agora eu estou se referindo a esse carro. Esse carro sabe como fazer entrar uma pessoa. E agora, quando eu quero me referir ao número de passageiros, eu não vou fazer mais carro, ponto, número de passageiros. Vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui. É o número de passageiros dele. Se o número de passageiros dele for menor do que o número de passageiros máximo desse carro, então o número de passageiros desse carro vai aumentar. Aí só dá pra fazer isso se tiver dentro do coisa, né? Se estiver dentro do carro. Qual é a diferença? A diferença é de lógica. Ao invés de dizer agora que eu vou mandar entrar passando o carro, eu vou chamar a partir do objeto. Eu vou fazer carro, ponto, entrar. Carro, ponto, entrar. Carro, ponto, entrar. Então, da primeira vez vai entrar alguém, da segunda também, mas da terceira e da quarta vai dar que o carro está lotado. Carro lotado, carro lotado. Oi? Sim. Tá? Então, juntar as entidades, né, os dados com os comportamentos facilita muito organizar as coisas. Que, por exemplo, se você pensasse na bolha, na bolinha, na posição, sempre tem métodos, sempre tem ações que estão relacionadas intimamente àquela classe. Então a bolinha vai ter o desenhar, vai ter o mover, vai ter colidir, vai ter isso. E quando a gente começa a colocar os dados junto dos atributos, né, os dados juntos dos comportamentos, a gente está juntando isso daqui que a gente chama de atributos com isso daqui que a gente chama de métodos. Então, qual é a diferença? O atributo é uma variável que define como é que está a nossa classe, o nosso objeto. Então, o nosso carro tem o número de passageiros. O número de passageiros define o estado do carro. Eu posso ter um carro com 2 passageiros, com 3 passageiros, com 4 passageiros, com 1 passageiro. Da mesma forma, o máximo de passageiros. Eu posso ter um carro onde o máximo de passageiros é 2 e outro onde o máximo de passageiros é 5. Então, essas duas informações, esses dois atributos, são as variáveis que definem o estado do carro. E os métodos, eles definem o comportamento. O que é que o carro sabe fazer? Por exemplo, o carro sabe botar uma pessoa para dentro. Entrar. O carro sabe como colocar uma pessoa para dentro. Como é que funcionaria aí o sair? Aqui dentro como método. Seria lógica parecida com o entrar, né? Como é que eu tiro uma pessoa do carro? Primeiro, sempre dá para tirar alguém do carro? Não. Se tivesse ninguém. Então, o primeiro teste que eu vou fazer é o quê? Saber se tem que verificar. Tá, para saber se tem alguém, tem gente, eu vou olhar qual variável, número de passageiros ou máximo. De passageiro é zero. Então, como é que eu acesso o número de passageiros desse carro? Né, esse carro, ponto, número de passageiros. Se eu quero saber se é maior que 0, se isso for, vamos começar olhando primeiro para o erro. Se isso for igual a 0, então eu não posso tirar ninguém. Console.log, carro vazio. Se ele não tiver vazio, eu consigo tirar uma pessoa do carro. Número de passageiros, menos 1. Então agora, eu consegui botar 2 pessoas e para chamar o método, carro.sair. Aqui vai sair a primeira, carro.sair. Aqui vai sair a segunda. E se eu tentar chamar o sair mais 2 vezes, ele vai dizer que aqui o carro está vazio. E também aqui vai dizer que o carro está vazio.
Aqui ele veio me dizer que o carro estava lotado. E aqui também, carro lotado. Carro lotado 2 vezes, carro vazio 2 vezes. Tudo bem? Isso daqui é o que a gente chama de classe. A gente tem a classe, que é o molde. A gente tem os atributos, que são o estado, que me diz como o meu carro está. E os métodos, que me dizem o que é que o meu carro faz. E os métodos que me dizem o que é que o meu carro faz. Tudo bem? Pronto. Seria de grande ajuda se toda vez que você fosse com um desses no GitHub ou alguma coisa assim, colocasse esses negócios tipo métodos, tá? Isso permitia. Eu normalmente não mando os códigos não, porque a gente faz online e aí os códigos acabam ficando lá perdidos. Tá? Então, vamos aproveitar que eu já estou aqui e explicar um pouquinho o que são tipos. Às vezes a gente vê os tipos, mas a gente não lida com eles diretamente, tá? Então, por exemplo, main.js. Quando a gente cria uma função, um pacote, qualquer coisa, por exemplo, function fazer algo. Eu vou receber aqui A e B. O complicado do JavaScript é que você não consegue definir ou não consegue fazer restrição de tipo. Então, se eu fizer isso daqui, a gente até já fez isso, né? Ele vai receber qual que é A e qual que é B. E eu não tenho como impedir que ele receba uma coisa ou outra. Então ele vai pegar esse A e ele vai tentar somar com esse B e ele vai fazer o que der para fazer. Ele não tem como impedir ou te avisar que você está fazendo uma coisa errada, ou te avisar que o A é não definido, ou te avisar que você esqueceu de inicializar a variável. Ele não vai te avisar de nada, ele vai dar errado. Ele vai dar errado quando tiver que dar errado. Então você, por exemplo, consegue fazer algo passando 2 textos, oi, amigo. Você consegue fazer algo passando 2 números, 5 e 6. Você consegue fazer algo, inclusive, passando um número e um texto. Porque ele vai pegar isso daqui, jogar para cá e tentar somar. Se der certo somar, ótimo. Se não der certo, paciência. Por exemplo, se você receber uma variável, ele vai deixar essa variável ser qualquer coisa. Mas se, por exemplo, você tentar arrancar um x dessa variável, se essa variável não tiver um x, ele vai dizer, epa, não consigo tirar um x dessa variável porque essa variável não tem um x. Sei lá, então você passou um undefined. Undefined não tem x. Aí ele vai dizer, isso daqui não funciona. O que é que são tipos? Eu só vou ensinar como é que vocês vão instalar e configurar o TypeScript para rodar com P5 semana que vem. Mas já que a gente já está aqui e a gente não tem internet para rodar, eu vou ensinar para vocês, pelo menos mostrar para vocês o que são tipos, tá? Solver.ts. Então, peraí, chamar assim não. Tipos.ts. Quando a gente trabalha com TypeScript, é a mesma coisa, mesma coisa do JavaScript. A diferença é que você tem como fazer os casamentos bem certinhos. Por exemplo, tá aqui a tua função, tua variável, tá certo? Tua variável A recebe 6. Qual é o tipo de A? A é um número. Quando você estava lá no JavaScript, você também fazia a mesma coisa, tá? Por exemplo, seja A recebe 6. O que é o A? A é um número, tudo bem? A diferença é que aqui você tem como explicitar. Ei, A é um número. A é um número. Então, A recebe 6, beleza. A é um número, 6 é um número, ótimo. O que acontece se você tentar colocar uma banana aqui no A?
Ó, você não consegue colocar banana no A. Por quê? Porque você está dizendo que A é um número. Banana é um número? Não. Então, quando ele tenta fazer o match do casamento, ele vai dizer, isso daqui não pode não, porque você está tentando atribuir um texto para um número, e eles são coisas diferentes. Aí você, tá, é verdade, estou fazendo uma coisa errada. Então, 8. Tudo bem. Outra coisa, por exemplo, vamos fazer aqui a nossa função somar. Function somar. Antes, você podia fazer A e B e retornava A mais B. Tudo bem, só que aqui ele vai começar a perguntar, ei, A é o quê? Você poderia dizer A é qualquer coisa e B é qualquer coisa. Tudo bem, volta a ser o que era no JavaScript. O JavaScript, uma variável não pode ser qualquer coisa. Então, ó, A é qualquer coisa e B é qualquer coisa. E o resultado disso pode ser qualquer coisa. Pronto, é a mesma coisa que a gente ia fazer no JavaScript. Que a entrada podia ser qualquer coisa e a saída podia ser qualquer coisa. O que é fazer tipagem? É dizer, ei, A tem que ser um número e B tem que ser um número. Então, se eu estou somando, um número mais um número vai ter que voltar o quê? Um número. Então, se você tentar chamar a tua função, seja C recebe somar de 5 com 6.7. Ótimo. Porque 5 é um número e 6.7 é um número. O C vai ser o quê? Um número. Se você tentar passar aqui undefined, o que será que vai acontecer? Não pode. Porque o somar está esperando um número. Então ele não vai aceitar isso. Se você tentar passar aqui uma paçoca. Não. Porque paçoca não é um número. Não, porque isso daqui não é um número, isso aqui é um texto. Tudo bem? Então é isso que o casamento de tipos faz. Ele verifica se as coisas encaixam. Se não encaixar, ele vai reclamar. Por exemplo, se você disse que A é um número, B é um número e ele retorna um número, o que acontece se você retornar chiclete? Ele vai dizer, não. Você diz que é retornar um número. Chiclete não é um número. E ele começa a fazer o casamento de todos os tipos. Tipo de entrada, tipos de saída, tipo de interação. Ei, Cera, vamos fazer um negócio? Oi. Como é que faria? Tipo assim, se eu somar dois números, aí dá um valor, aí eu quero que retorne uma letra do alfabeto. Tu quer que retorne uma letra do alfabeto? Sim, a numeração. Tipo assim, a soma deu 8, aí tem que voltar a H. Então Que é a resolve oitava uma letra. letra. Tudo bem, então ele não é um número, ele vai retornar um texto, uma string. Eu poderia fazer... Não é igual, Hã? Não, aqui é assim mesmo. Aqui é o que... É sempre 2 pontos, depois... Hã? É igual a recebe. Então aqui eu estou dizendo que o A é um número, o B é um número e eu vou retornar um texto. Então, por exemplo, se eu pensar só em um, né? Pegar letra, exemplo. Então eu vou passar aqui o índice e eu quero retornar a letra. Então eu poderia fazer assim, ó. Quais são as minhas letras? As minhas letras. As minhas letras vai ser o A, ou o B, ou o C, ou o D, ou o E. Tudo bem. Ou então fazendo daquele jeito que a gente fez lá no joguinho, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, isso daqui é um texto. Eu tenho como transformar de texto para vetor usando a função split. Pronto. Então, agora, letras, ó, é um vetor de strings. Então, eu vou retornar letras na posição índice. Acho que foi uma coisa parecida que a gente fez com isso daqui, né? Índice, exato. Índice é um número e aí eu tenho que retornar um texto. Se eu não retornar um texto, se eu escrever errado, por exemplo, esqueci, eu mandei retornar letras. Ei, ele já está reclamando. O que é que ele está reclamando?
que eu disse que é retornar um texto, e letras não é um texto, letras é um vetor de textos. Então o casamento de tipo já está avisando antes de você rodar, ei, o tipo não está batendo. Você está esperando uma letra e não um vetor de letras. Então o casamento de tipos ele é muito útil para você verificar antes de precisar rodar se as coisas estão encaixando. E essa é uma das coisas mais chatinhas do JavaScript que vocês sofrem tanto, é achar os erros. Que o erro acontece e o interpretador ele te dá um feedback muito pequeno sobre por que é que você não está funcionando. Então você passou a variável errada, o nome errado. Então, por exemplo, aqui você cria uma variável seja letra A recebe 5, seja, sei lá, valor A recebe 5. Aí você chama resultado recebe pegar letra. Aí você escreve errado assim, valor A. No JavaScript isso daqui passa direto, porque você escreveu a variável errada, ele vai aceitar e a variável vai entrar com o nome errado. E aí você vai ficar recebendo undefined, porque você não passou a variável certa. E aí você fica recebendo undefined, o código não roda, e você passa um tempão lá tentando achar por que é que a variável está errada. Aqui não, ele já diz de cara, ei, que é valor A. Ah, tá. Não é valor A não, é valor A. Ou então se você cria do tipo errado, ei, por que ele não está aceitando aqui? Aí ele já diz, ei, você está esperando um número e esse tipo é uma string, ó. A tua função, ela espera um número, só que valor A é do tipo string, então ele não aceita isso. Então a vantagem de ter uma linguagem tipada, um Java, um TypeScript, né, é justamente essa camada de verificação que ele te dá antes de você colocar o código para rodar. Porque no JavaScript a detecção de erros é em tempo de execução. Ele roda, se der certo, ótimo. Se não der certo, na hora que está sendo executado, é que ele vai te avisar que não está funcionando. Ah, professor, por que a gente não começou então com TypeScript desde o começo? Porque não dá para rodar online, do mesmo jeito que vocês fazem lá com o P5 Online. Para rodar, vocês têm que rodar na máquina. Entendeu? Só por isso. Vocês têm que pegar, configurar o P5 na máquina e rodar ele na máquina. Você não consegue colocar para ele rodar online que nem lá do jeito que vocês fazem lá no P5 Online. Só por isso. E aí é mais rápido, né? O start é mais rápido para vocês fazerem direto no P5 Online. Mas para quem quiser fazer o projeto final e já fazer assim, né, porque ajuda um bocado a pegar os errinhos, aí semana que vem a gente aprofunda mais isso daqui, tá certo? E aí, acharam legal? Sim. É muito legal. Casamento de tipos é muito legal. Bora lá. Vamos fazer uma revisão do que a gente viu semana passada e amadurecer essa ideia aqui de classes, métodos e variáveis, tá? Semana passada não teve aula, né? Semana retrasada. Semana passada não teve aula a semana inteira para vocês, né? Teve professor que emendou de segunda a sexta já. Rapaz, Quem foi esse? que foi Abençoado. Teve curso que não teve aula, foi aula nenhuma. Gente, que maravilha. Um dia diferente. Mas sexta-feira foi recesso, né? Foi. O quê? Parabéns. Vou lhe dar um ponto. Professor, eu quero 20 pontos. Aí eu abro a janela e te jogo daqui. Vai ganhar os 20 pontos, né? Ou mais. Oi. Ah, que corroboso. Você quer quantos pontos? 1 ou 20?
Tudo bem. Então, bora lá, pessoal. Vamos trabalhar. Vamos refazer um projeto muito parecido com aquelas coisas que a gente já fez, mas trabalhando muito essa ideia de pacotes e classes. Então a brincadeira vai ser o seguinte, ó. A gente vai fazer 2 círculos que a gente já fez, tá? 2 círculos. E aí a gente vai ter que um círculo que a gente move e um círculo que está aqui parado. Então o círculo que a gente move, a gente vai mover usando as teclinhas do teclado que a gente já fez, né? Manda para um lado, manda para o outro. E o círculo que está parado vai tentar expandir o máximo que der, até chegar no círculo que a gente move. Se por acaso eles colidirem, aí o outro círculozinho começa a regredir. Tudo bem? Só isso. Um a gente move, o outro a gente não move. O que não move, ele vai se expandir. Quando encostar no que a gente move, ele começa a regredir. Então vamos começar a fazer as coisas que a gente fez no projeto da cobrinha, né? Então vamos lá. Primeira classe que a gente vai criar é o vetor de 2 dimensões, que a gente fez já lá naquele dia. O vetor de 2 dimensões, ele tem o quê? Ele tem um x e ele tem um y. Então o vetor de 3 dimensões, ele tem o quê? Um x, um y e um z. E um de 4 dimensões? X, y, z e w. X, y, z e w. Então um vector 2D é uma abstração de computação gráfica para representar qualquer coisa que tenha x e y, tá? Então, constructor preciso de um x, preciso de um y, e vou guardar o meu x e vou guardar o meu y. Não sei se a gente fez lá na cobrinha. Então, seja A recebe V2D 5 e 6, seja B recebe V2D 5 e 6. Então agora vamos amadurecer uma ideia aqui de pacotes, tá? Será que A é igual a B? Sim ou não? Tá. Esse igual aqui, ele não está perguntando se eles têm os mesmos valores, tá? Esse igual está perguntando se eles são o mesmo objeto. A e B são o mesmo objeto? Não. Eles são objetos diferentes com os mesmos valores, mas eles não são o mesmo objeto. E se eu tivesse feito assim, ó? B recebendo A. Agora sim eles são o mesmo objeto. Porque isso daqui não cria um novo objeto, né? Não cria um novo. Ele faz só o quê? Só referenciar, né? Então, eu só tenho um objeto aqui, que foi esse que eu criei bem aqui. Perdão, ficou faltando o new, tá? Eu só tenho um, que é esse aqui que eu criei com o new. Esse daqui só faz referenciar. Então, A e B são o mesmo objeto? Nesse caso aqui, sim. E nesse caso aqui... Nesse caso aqui, não. Então, como é que eu faço para testar se os valores são iguais? Eu teria que testar duas coisas. Se A.x é igual a B.x e A.y é igual a B.y. Mas ficar escrevendo isso aqui é muito ruim. Então, a gente pode organizar isso colocando isso numa função. Então, eu poderia fazer uma função para verificar se eles são iguais. Function iguais A e B. Então, eu vou retornar se A.x é igual a B.x e A.y é igual a B.y. Então, agora é mais fácil, né? Se eu quero saber se eles são iguais, eu poderia perguntar se são iguais A e B. Então, na hora que eu perguntar se são iguais A e B, ele vai fazer esse teste. Vai verificar se A.x é igual a B.x e A.y é igual a B.y. Como é que eu transformo isso daqui, que é uma função, num método? Porque para um método, alguém vai ser o dono, alguém vai ser o invocador e alguém vai ser o invocado. Por exemplo, isso daqui é se eu estivesse chamando como função.
Se eu estivesse chamando como método, eu perguntaria: A é igual a B? Entende a diferença? Como método, eu chamo a partir do objeto. Da mesma forma que eu chamava o carro, ponto, entrar, o carro, ponto, sair. Isso daqui é como função, é igual a e b, porque os dois são parâmetros. Como método, alguém vai ser o des, alguém vai ser o dono e alguém vai ser o outro, que vai ser o parâmetro. Então, se eu transformasse isso daqui no método, o a, por exemplo, ia ser o des e aqui seria o outro. Então, como é que seria o meu teste agora? Se o x do a, do des, foi igual ao x do outro e o y do a foi igual ao y do outro. Entenderam a diferença? Quando eu penso em método, eu vou chamar a partir do a, a partir do objeto. Então, se um deles já é o a, fica faltando o outro. O outro é pelo parâmetro. Então, o a é o des, que é quem chama o método, e o outro é o parâmetro, o outro. Poderia chamar aqui de b, poderia chamar de qualquer coisa, né? Então, se o meu x foi igual ao x do outro e o meu y foi igual ao y do outro, então nós somos iguais. Então, se eu perguntasse, ó, a e b são iguais, console.log, como função, iguais a e b, ele diria que sim. Ou também poderia perguntar, ei, a é igual a b? Aí ele também vai dizer que sim. Estão vendo a diferença de escrita como função e como método? Então, isso é uma função, ou seja, não está atrelado a nenhum pacote de dados. Isso aqui é um método. Eu estou ensinando essa classe a se comparar com outra classe dela mesma. Então, estou ensinando ela sabe fazer isso. Então, para chamar, eu chamo a partir dela. A ponto igual a outro. Tá, então vamos nós aqui. Então, vou apagar essa daqui. Tá, o que é que uma bola tem? Ou um círculo? Então, o meu círculo vai ter um x, o meu círculo vai ter um y e o meu círculo vai ter um raio. Então, eu poderia construir assim, ó, constructor x, y e raio. Des.x recebe x, des.y recebe y, des.raio recebe raio. Tudo bem? E aí, para construir um círculo, eu faria assim. Seja círculo, recebe new círculo, vou criar ele na posição 50, 70 e vai ter tamanho 120. Então, o x é 50, o y é 70, o tamanho é 120. A nossa hierarquia está assim, ó. O círculo tem um x, o círculo tem um y e o círculo tem um raio. Então, se eu quisesse acessar o x, eu faria círculo, ponto, x, porque o círculo tem o x. Quisesse acessar o y, círculo, ponto, y. E quisesse acessar o raio, círculo, ponto, raio. Porque foi isso que eu guardei dentro do círculo, o x, o y e o raio, tá? Então, bora agora para o pulo do gato, tá? As entidades, elas podem se combinar. E às vezes é útil que isso aconteça. Um x e um y, a gente já tem uma entidade que representa um x e um y, que é o quê? Um vetor de duas dimensões, verdade? Então, não preciso passar esses dados aqui em separado. Eu poderia dizer, olha, x e y representam uma posição.
Então eu vou guardar aqui a posição. Uma posição, se eu tivesse em TypeScript, eu escreveria assim, ó. Uma posição é do tipo V2D. Se eu tivesse em TypeScript. Ó, o tipo disso não é um número. O tipo disso não é um texto. O tipo disso é um pacote. Tá? Então vamos ver como é que fica agora a nossa representação. O círculo agora ele não tem mais um x e um y. O x tem uma posição. E como a posição é um V2D, o que é que a posição tem, já que a posição também é um pacote? Um x e um y. Então se eu quisesse o x do círculo, a partir do círculo eu acesso a posição é um pacote. Então eu abri o círculo e olhei para o círculo. O círculo tem um pacote chamado posição e um número chamado raio. Se eu quiser o raio, é só acessar o raio, já está lá dentro do círculo direto. Mas se eu quiser o x do círculo, eu pego o pacotinho que é a posição e abro o pacote posição. E para conseguir o x do círculo, eu acesso posição.x. Se eu quiser o y do círculo, eu acesso como? Abro o círculo, pego o pacote posição. O pacote posição, já que ele é um V2D, ele tem duas coisas. Ele tem o x e o y. E aí eu pego o y. Tudo bem esse lance de empacotar e desempacotar? É estranho? É, porque é novo. Então é como se você estivesse levando uma mochila e dentro da mochila você tem lá o seu estojo. Então, você tem a mochila tem o estojo e tem os livros. Você pode abrir a mochila e pegar o livro diretamente, mas se você quer o lápis, você tem que abrir a mochila, depois você vai fazer o quê? Abrir o estojo, e aí depois que você abre o estojo, você pega o lápis. Você tem um pacote dentro de outro pacote, aí você precisa ir desempacotando até chegar na entidade que você quer. Okay? Círculo e posição seria pacote ou círculo seria variável? Não, todos aqui são eu chamo de pacote as classes, né? Então a gente tem uma classe círculo e a gente tem uma classe que é o vetor de duas dimensões. O círculo ele é uma classe, o vetor de duas dimensões ele é outra classe. O círculo tem um vetor de duas dimensões, que é a posição. Por exemplo, vamos fazer agora um retângulo. Uma classe retângulo. O que é que um retângulo tem? Retângulo tem um x e um y, que é a posição que ele está, e ele tem uma largura e uma altura. Correto? Então eu poderia colocar tudo isso solto dentro do retângulo. Como é que ficaria? Constructor x e y. A largura é a dimensão em x e a altura é a dimensão em y. E eu guardaria tudo separado. Então como é que eu faria isso? Des.x recebe x, des.y recebe y, a dimensão em x, dimensão em x, des.dimensão em y recebe dimensão em y. Então tem umas 4 informações jogadas dentro do rect. Tem como organizar isso daqui? Esses dois representam a posição e esses dois aqui representam o tamanho, não é verdade? Esses dois aqui são um par x e y e esses dois aqui são outro par x e y. Ó. Então eu poderia mudar essa forma de organizar da seguinte forma: x e y é uma posição e x e y aqui também seria uma dimensão. Des.posição recebe posição, des.dimensão recebe dimensão. Então, se eu quisesse saber qual é o x de um retângulo, eu pegaria rect.posição.x. Do retângulo eu acesso isso daqui, eu desempacoto ele e pego o x. Se eu quiser saber o y dele, rect.y.x.
ponto posição ponto y. Se eu quisesse saber a largura e a dimensão em x. Então seria rect ponto dimensão ponto x e a altura rect ponto dimensão ponto y. O SFML organiza desse jeito, assim. SFML é um framework de desenho gráfico, né? Ele organiza um rect dessa forma. Então, tanto a posição quanto a dimensão são vetores é um vetor de 2 dimensões. TypeScript seria assim, JavaScript a gente não pode colocar isso. Tudo bem? Então, vamos seguindo. Ok, ó, eu tenho aqui um círculo. Vocês ainda lembram da função distância que a gente fez umas 5 vezes e vai fazer mais umas 20 vezes? Então, bora lá. Function distância. Distância, eu recebia 2 pontos, né? Vou chamar de ponto A e ponto B. O ponto A tem um x e um y. Então, ó, de novo, ó. Ponto A tem um x e um y. E o ponto B também tem um x e um y. Vou chamar só de A e B. Então, agora, ao invés de chamar isso daqui de XA, YA, XB, YB, eu empacotei os pontinhos, tá? Então, como é que é o nosso cálculo aqui? Eu vou fazer A.x menos B.x, não é isso? A.y menos B.y. Isso daqui eu vou dobrar. A.x menos B.x, tem que fazer dobrado, vezes A.x menos B.x. A mesma coisa aqui para o y, eu tenho que dobrar isso. A.y menos B.y vezes A.y menos B.y. Entre os dois, eu somo ou subtraio? Somo. Isso daqui... a distância entre o x dobrada, mais a distância entre o y dobrada. E isso tudo, eu vou pegar o quê? A raiz. Math.sqrt. É isso que é a função distância. Vocês sabem quando é que 2 círculos estão tocando um no outro? Se eu tenho um círculozinho aqui, ó. A. E um círculo aqui maior, B. Se eles estão se tocando, a distância entre os centros, olha para mim aqui, ó. A distância entre os centros é igual à soma dos raios. Green. Você consegue ver isso? Se eles estão se tocando, só um toquezinho de leve, a distância entre os centros é igual à soma do raio do menor com a soma do raio do maior. Como é que eu sei se entrou um dentro do outro? Como é que eu sei se entrou um dentro do outro, assim, ó? Quando a distância entre os centros for menor do que a soma dos raios. Então, vamos lá, né? Como é que eu sei, então, ó, fazer como função e depois eu faço como function. Colidiu. Como é que eu sei que o círculo A colidiu com o círculo B? Vamos lá.
Como é que eu sei que o círculo A colidiu com o círculo B? É só escrever aquilo que vocês disseram. Primeiro eu tenho que calcular a distância entre os centros, né? A distância precisa de quê? O que é o A e o B aqui na distância? O que é o A e o B aqui na distância? São duas posições, né? Como é que eu pego a posição do círculo A? Círculo A. Como é que eu desempacoto? Só a posição. O círculo, ele tem a posição já de cara. E a posição já é um pacote. Então, o que eu quero é passar a posição. Então, seria só assim, posição. Se a distância estivesse esperando o x, aí da posição ainda tinha que desempacotar o x. Só que como ele quer a posição, tá aqui, ó. Círculo A ponto posição. E qual é a posição do círculo B? Círculo B ponto posição. Ponto. Isso daqui é a distância entre esses dois pontos. Entre A e entre B. O que é que eu tenho que saber? Se isso daqui é menor, como é que eu pego o raio do círculo A? Círculo A ponto raio. E como é que eu pego o raio do círculo B? Círculo B ponto raio. Ele colidiu se a distância entre os centros for menor do que a soma dos raios. Aí eu sei que eles colidiram. Como é que eu transformo isso daqui em método? Primeiro, sai o function, né? Tiro aqui o A, vou deixar o B. Onde eu chamava de círculo A, vai virar o quê? This. Onde eu chamava de círculo A, vai virar o this. A mesma coisa. A diferença é que ao invés de pensar em A e B, eu penso em this e B, né? O this e outro. Então, se a distância entre esse e o outro for menor do que a soma do raio desse com o raio do outro, é porque esse está colidindo com o outro. Então, ao invés de B, outro. Então, aqui eu não vou chamar de círculo B. Outro. Oi. Eu tive uma dúvida agora, mas não é muito sobre isso daí não, e sim sobre outro comando. Tá, diz. Digamos que eu queira animar uma... Não animar, tipo, colocar o boneco que se mover para qualquer seleção aqui. Eu posso colocar comando, tipo, if, aí os dois atacados, para poder ser a... Não precisa. Não precisa? É só você não colocar o else. Se você não colocar o else, ele vai se mover tanto no X quanto no Y. A gente vai fazer agora. Tá? Ó, tá vendo? A gente só fez mover de função para método. Então agora eu sei calcular se um círculo colidiu com outro círculo. Então pronto. Agora a gente já pode terminar o nosso código. O que é que fica faltando aqui? Vamos criar aqui os dois círculos. Vamos criar o círculo A, né? Ou então o círculo e o obstáculo. Aí vamos aqui para o setup, function setup. Agora a gente tem que criar os dois, né? O círculo eu vou criar no comecinho da tela, sei lá. Create canvas. Voltou a internet, foi? 500 por 700. Círculo recebe new círculo. Então, bora, atenção o que é que ele está esperando. Ele está precisando de uma posição e de um raio.
A posição, ela não é um x e um y, isso são dois valores. A posição é um objeto, é um new v2d, porque sempre para criar eu coloco new. Então, vai ser na 50, 60 e o raio vai ser 50. E o obstáculo vai ser um novo círculo. Posição dele vai ser 150, 200 e o raio dele vai ser 100. Pronto, criei o círculo e criei o obstáculo. E a nossa lógica é bem simplesinha. Function draw. Qual é a lógica? Eu vou desenhar os dois. Background 255. E aí eu vou desenhar os dois. Ué, para desenhar basta fazer um circle. Quem é o x desse círculo aqui? Círculo.posição.x. E o y? Círculo.posição.y. E quem é o diâmetro? Que aqui para desenhar a gente precisa do diâmetro, né? Círculo.raio vezes 2. Ué, fazer isso daqui eu tenho que fazer de novo pro outro, pro obstáculo. Então, eu vou transformar logo isso daqui numa função. Por exemplo, vamos chamar isso daqui de desenhar. O que é que o desenhar faz? Chama o círculo, mais pro des.posição.x, pro des.posição.y, passando des.raio. Desenhar. Colidiu, construtor. Então agora eu posso chamar só círculo ponto desenhar, e aí ele sabe se desenhar, obstáculo ponto desenhar, e aí ele sabe se desenhar. Então vou só desenhar os dois lá, não tem colisão, não tem nada. Vamos ver se... Aqui os dois. Vamos botar ele um pouquinho mais para a direita. Vou fazer ele no 250, 300. Pronto, e agora eu vou fazer a seguinte coisa. Se eles não estiverem colidindo, então o círculo, o obstáculo vai começar a crescer. Como é que eu verifico se eles não estão colidindo? Se a nossa função colidiu, ela está aqui como método, ó. Então eu tenho que chamar a partir de alguém. Se círculo ponto colidiu com o obstáculo, se o círculo está batendo no obstáculo, então o raio do obstáculo vai diminuir. Obstáculo ponto raio vai diminuir. Se não estiver batendo, else, obstáculo.raio vai aumentar. Se estiver batendo, diminui. Se não estiver batendo, aumenta. Vai ficar crescendo, né? Falta colocar para baixo, né? Para baixo. Para baixo seria um down. E aí o down aumenta o y. E o para cima, up, diminui o y. Ué, por que deu pause? Não sei. Deu pause sozinho, eu não sei em que parte pausou não. Pausou com 1 hora de vídeo. É mais ou menos o que a gente tem, né? Deve ter clicado aqui, sei lá. É porque eu tenho que ter internet.
vou muito não. Deixa eu tentar conectar aqui. Meu Deus, o que se mata a Letícia. Ah. Viu o que anotaram aqui? Isso é inveja. Gente, pelo amor de Deus. Inveja é triste. Bora lá, tá lá no Don't Pet ser igual ela. Ei, antes do final da aula, me tira uma dessa. Na secretária. Tá. Spend some time around. I know you better, man.